Olá, sou Ayrton, psicólogo clínico, e vou falar um pouco neste vídeo sobre o tema sucesso e fracasso. Como você os enxerga? Nós somos ensinados a enxergar o sucesso olhando sempre para a vida do outro e nunca para a nossa própria vida. Exemplo, se fulano tem um bom carro, uma casa, faz viagens constantemente a Orlando, tem uma carreira profissional, é tido como bem-sucedido, pois, ao me comparar com ele e enxergar que não tenho nada do que ele tem, vem a sensação de fracasso. Nesse contexto ao qual a sociedade e o mundo do trabalho nos impõem a cobrança de tanta perfeição e sucesso, precisamos parar e pensar: o que é sucesso para nós? O que é importante? O que eu pretendo alcançar? Se nossos ideais e valores não combinam com aquilo que nos tem sido exigido, por que continuar acompanhando sem refletir ou ficar de modo alienado? Ao longo do vídeo farei algumas observações. A primeira observação que eu trago é autoconhecer-se. É essencial ao indivíduo autoconhecer-se para poder decidir e assumir a busca do sucesso que ele tanto deseja. Temos que deixar de nos colocar no lugar de fracasso que a sociedade e o outro nos coloca. É necessário assumir o nosso próprio lugar de sucesso na vida. Trabalhadores com salários atrasados ou não pagos, condições de trabalho ruins, falta de materiais, desemprego, ou vislumbre de uma aposentadoria futura que pode não acontecer, péssimas condições de habitação e alimentação, despejos de moradias, inadimplências de fundo estudantil, crédito estudantil, dentre tantas outras situações que poderíamos descrever nesse vídeo agora. Repenso o quanto de doença psicossomática tem sido produzida pela inquietude que a nossa realidade tem provocado nos indivíduos na nossa sociedade. Somos constantemente cobrados a sermos profissionais de alto padrão, sem erros na prática e com formação acadêmica exemplar, mesmo diante do difícil cenário trabalhista que percebemos nessa atualidade. À primeira vista, esse título parece surpreender, pois como poderia alguém se angustiar diante do sucesso ou do fracasso? Comumente, o sucesso é entendido como algo que encontra êxito, o que seria uma situação, ao menos a princípio, oposta à angústia, em que não há êxito. Diferentemente disso, a experiência clínica nos traz alguns casos em que o sujeito porta uma queixa não sobre um sintoma específico, mas sobre uma sensação de fracasso. Há, nesses casos, uma reclamação de um fracasso reiterativo, quer no trabalho, quer nos estudos, na vida sexual, na vida em si, ou em outra área que você se encaixar enquanto assiste o vídeo também. A segunda observação é o medo de fracassar e o medo de ser bem-sucedido. Dessa forma, o sujeito chega à análise falando de um fracasso, que as coisas não dão certo na sua vida, e diz que gostaria de obter sucesso, ter êxito no trabalho, no casamento, ser bem-sucedido na vida, com bens materiais e em diversas áreas, por exemplo. Esse discurso parece apontar para um aspecto imaginário do registro psíquico, não evidenciando a faceta simbólica e real implicada. E tão logo se instale aí uma análise, irrompe uma angústia de desestrutura em relação a esse discurso de lamúrias. De início, parece que o sujeito se angustia com a possibilidade de fracassar. Ele diz, por exemplo, que começa a ficar angustiado ao participar de um processo seletivo de emprego, pois começa a sentir e pensar que não vai conseguir o emprego devido ao número de candidatos que tem na vaga. No caso, são 23 candidatos para uma vaga. Então ele fala dessa angústia como
a possibilidade de novamente fracassar na tentativa da conquista desse tão sonhado e pensado emprego. Entretanto, esse cenário toma outra dimensão, pois a angústia não é exatamente frente à possibilidade de fracassar, mas sim frente à oportunidade de ter êxito. No exemplo, a angústia não é a expectativa de fracassar, mas a esperança do desejo, e toma-lo como objeto de seu desejo. Vejamos melhor isso. O sujeito teme a perda do emprego. Com isso, fica fixado a ele, obscurecido em sua sombra, como que eclipsado ao objeto, para não se defrontar com a suposta angústia da perda do emprego. A terceira observação é autossabotagem. De acordo com Freud, autossabotar o próprio sucesso representa medo de magoar. Freud entendeu que, quando triunfamos sobre nossos pais ou acreditamos tê-lo feito, seja porque nos tornamos mais ricos, mais férteis ou mais bem-sucedidos do que eles, experimentamos uma sensação de culpa por tê-los ferido ou envergonhado, e que, por outro lado, tememos ser atacados por nossos pais como forma de enfrentar sua própria inveja. Todavia, Freud introduziu uma nova ideia na psicologia, a saber que todos temos sérias possibilidades de ficarmos perturbados quando nossos desejos de fato se realizam, não porque não sabíamos muito bem o que fazer com o nosso novo status ou riqueza, e sim por temermos ter feito algum mal a nossos pais. Revendo a questão sucesso, o sucesso que o sujeito almeja é uma tentativa de felicidade garantida, de conquista ilimitada. Se o suicida busca essa saída totalizadora de uma forma extrema e angustiada, o sucesso também é, para o neurótico, uma saída totalizadora e extrema, que pode, de igual forma, provocar uma angústia insuportável. Para o neurótico, o sucesso é uma espécie de realização em que nada pode faltar. Por isso, mesmo que ele se mate, não no sentido de pôr fim à própria vida, mas como uma tentativa de encontrar uma saída para um conflito psíquico, uma tentativa de encontrar um paraíso eterno ou um outro plano de vida eterno onde não haja angústia. No caso aqui, o paraíso representa um excelente emprego, um carro importado, ser um empreendedor, se tornar uma celebridade e até ser um político e etc. Uma angústia frente à possibilidade de uma ostentação, de um sucesso pleno. O sucesso para esses sujeitos teria que acontecer de algum modo sem falta. Como isso às vezes é impossível, é melhor recuar e de algum modo fracassar. No fracasso, então, o sujeito encontra alento, descanso para se tranquilizar de sua condição de rejeitado, de fracassado, de mal amado, de sofrido. Enfim, encontra uma brecha para aliviar seu sintoma e pensa que o sucesso é somente possível para o outro e nunca para ele mesmo. No fracasso encontra uma recompensa para ocupar um lugar de destaque, se colocando como o pior dos piores, um ser abominável, e com isso sucumbe a essa condição. Realizar o desejo traz angústia e ansiedade, levando-nos a pensar que esta realização pode estar na via contrária de algumas ideias significantes. As coisas nunca dão certo para mim, não tenho tempo para isso, isso não é para mim, não nasci para ser um líder ou bem-sucedido, e outros que você conseguir imaginar e pensar enquanto está assistindo o vídeo. Frases como estas fazem parte de um rico discurso do sujeito
que busca sustentar ter o direito de se sentir feliz, ser bem-sucedido, atendendo aos seus desejos. Existem ainda outros dispositivos sabotadores que o impedem de obter sucesso em suas ações, tais como falta de tempo, desorganização, descontrole financeiro, falta de foco e atenção, intolerância e impaciência, medo de arriscar-se e sair da zona de conforto, que são, na verdade, as famosas desculpas que nós damos. Portanto, não fazer uma prova porque não quer sair mal na colocação, mesmo tendo estudado, seria medo do fracasso ou medo do sucesso. A quarta observação é: o sujeito se apercebe como faltante de sucesso. Portanto, se o sujeito foi dividido, isto implica que ele não é inteiro. E se houve uma divisão em que se perdeu algo, o sujeito passa a procurar e buscá-lo incansavelmente por isso, e é chamado de objeto de causa, de desejo. Na tentativa de que nada falte, o sujeito é levado a incorporar o objeto, no caso, o sucesso. Esta é uma tentativa mal sucedida e angustiante, pois, para não se dar conta da falta de sucesso, ele sai da posição de sujeito bem-sucedido e se apercebe como fracassado. Assim, o sujeito, ao se deparar com o êxito, se angustia por não poder ir além do que ele espera. Portanto, ele precisa fracassar. Para alguns sujeitos, o sucesso e a felicidade devem acontecer sem falta. Como isso não é possível de alguma forma, fracassam para aliviar a angústia. E no fracasso eles encontram uma forma de desfrutar da condição de derrotado e fracassado. É como se ouvissem uma voz que impera e impõe o fracasso como castigo, evitando o sucesso que não lhe é devido. Sendo assim, inevitavelmente surgirá a questão da repetição do fracasso como um fantasma. Esse fracasso pode ser um traço de caráter, e o sujeito poderá seguir em sua vida sem buscar uma análise, por não se tratar de um sintoma, mas de um traço da subjetividade difícil de negociar. A quinta observação é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa torna intolerável qualquer possibilidade de sucesso. Tal como o castigo, o sentimento de culpa priva o sujeito de desfrutar de suas realizações, de modo que ele deve, sob o instrumento da angústia, fracassar. Ao avesso do que se espera, há uma reação da angústia frente ao sucesso, e este incide na tentativa de cumprir com um ideal em que nada pode faltar. Este ideal está na ordem do impossível. Definir sucesso se comparando com os outros. Quem não quer ter sucesso na vida? Me arrisco a afirmar que todo mundo, mesmo muitos não sabendo o significado de sucesso, um erro que percebo acontecer sobre esse assunto é avaliar nossos desejos olhando aos outros. Olhamos uma pessoa que possui muitos bens materiais e pensamos: puxa vida, gostaria de ser como aquela pessoa. Ou então uma outra que se apresenta tranquila e confiante e pensamos: eu queria ter aquela qualidade de tranquilidade e confiança que ciclano tem. Ou ainda olho para um sujeito que tem um título acadêmico e digo: gostaria de ser como ele. Esse cara tem sucesso. Olhando de fora, os outros podem parecer mais felizes, mais ricos, mais satisfeitos com a vida. Olhando de longe, parece que eles já alcançaram o sucesso que ainda não alcancei e não sei se vou alcançar um dia. A sexta observação é:
O que significa ter sucesso na vida pessoal e profissional? Ter sucesso na vida pessoal e profissional depende muito do que a palavra sucesso significa para cada pessoa. Sucesso sem significado algum não é sucesso. Concebo o sucesso como alcançar objetivos de vida, ser fiel ao que se acredita e aos valores morais e éticos, fazer o que se dá prazer todos os dias, ajudar indivíduos a melhorarem suas vidas. Volte a olhar para os seus sonhos, objetivos, propósitos e olhe para o mercado de trabalho de forma crítica. Pesquise o mercado, seja em sites especializados ou em grupos de redes sociais, e escute o que os profissionais e outras pessoas estão dizendo e buscando. Não se acomode e nem se restrinja às velhas formas de trabalho com as quais se acostumou. Provavelmente existe um nicho em que você pode atuar e que outros profissionais não estão atentos. Ser ousado e criativo é um bom diferencial. Espero ter contribuído para o seu conhecimento com este vídeo. Se inscreva no canal, curta o canal e deixe seu comentário. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para você ser sempre notificado quando eu postar um vídeo novo no canal. Obrigado e até mais.